Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, bem-vindos a mais uma meditação diária. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação traz como o tema que Jerusalém continua a matar profetas. O texto base de nossa meditação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 37, que diz: Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus estava diante de Jerusalém quando ele fez essa declaração em lágrimas. A dor que ele sentiu por Jerusalém tinha o peso da ignorância e da incredulidade de seu próprio povo. As lágrimas de Cristo sobre Jerusalém revelam o quão profundo em seu peito penetrou essa espada amarga. Jerusalém não era apenas a capital de Israel. Ela representava o que havia de mais sagrado neste mundo. Ela era o símbolo real e indiscutível da presença de Deus. Ela era o tabernáculo do Eterno entre os homens, onde ele se comunicava com o seu povo, a terra santa, a terra da fé. As lágrimas de Cristo se derramam porque as pedras tiveram maior valor do que sua vida, do que seu corpo, do que sua obra, do que o seu sacrifício. Jerusalém amava o templo que estava cheio de glória, mas vazio de Deus, que estava cheio de riquezas de ouro e prata, mas vazio da graça, vazio do resplendor do Senhor. O lamento de Cristo representa a dor de quem sabe que Jerusalém haveria de matá-lo, que Jerusalém haveria de cuspir nele, que Jerusalém poria em sua cabeça uma coroa de espinho e, como trono, lhes daria uma cruz. Seu lamento doía, Seu lamento era doído demais e revelava o que de mais cruel existia no homem, a sua indiferença. Jerusalém mata os profetas porque não querem mais ouvir a voz de Deus. Ela quer ouvir a sua própria voz, assumindo o lugar do Eterno. Jerusalém ama aqueles que pregam a sua vontade, que pregam seus desejos, suas paixões. Jerusalém ama aqueles que anunciam o engodo, a ilusão, mas que não se importam com o Evangelho em si mesmo. Jerusalém ama ser bajulada, ser paparicada, ser adulada, mas nunca repreendida. Ela não quer mais sofrer, porque Jerusalém escravizou seu Deus ao ponto de colocá-lo contra a parede e repreendê-lo toda vez que as coisas não vão muito bem, quando ela passa por dificuldade, quando ela passa por provações. Jerusalém mata seus profetas que denunciam a corrupção de seus sacerdotes, as heresias que se propagam ao som da iniquidade, a soberba de seus líderes que amam o poder mais do que a Deus, que escravizam seu povo para torná-los ainda maiores, que oferecem um céu, mas no fim entregam um inferno. O lamento de Cristo vai além daquela Jerusalém. Ele não chorou apenas por ela, mas por inúmeras Jerusaléns que surgiram ao longo dos séculos, derramando sangue inocente em nome de Deus. Tu que mata os profetas, tu que destrói a esperança, que deturpa e distorce, que mata reputações, que denigre e apaga reputações, tu que não escuta mais os mais simples, que criaste para ti deuses, ídolos entre os homens, homens que foram endeusados, que não vêm de Deus,
mas que criaste para ti mesmo uma referência que não é a do próprio Cristo. Sepultastes o Deus verdadeiro, matastes e enterrastes a tua esperança, a tua salvação. E tu ainda dizes em teu coração: Deus está morto, e continua morto porque não satisfaz a minha vontade. Apedrejaste aqueles que foram enviados por Deus para te ensinar o caminho de volta a Deus. Sem piedade apedrejaste os que te amam. Apedrejaste as trilhas que te levariam ao caminho. Cristo ainda chora por ti. Cristo ainda lamenta por ti. Seu coração ainda dói por ti. O lamento de Cristo é o lamento de todo aquele que vive o Evangelho, de todo aquele que respira a esperança, que se volta a Deus e se une a Ele em Cristo. O lamento de Cristo tem que ser para nós um despertar para uma realidade dura. Pois se hoje Jerusalém repete os mesmos erros de sua irmã do passado, o fim da mesma será o mesmo de sua irmã mais velha. O mundo entra em caos à medida em que o justo desaparece. O Evangelho é posto de lado e principalmente quando não se tem mais quem pregue. A nossa meditação de hoje nos leva a olhar para nós mesmos, nos leva a refletir sobre nossa conduta, sobre nossas vidas, sobre o que nós acreditamos, sobre a nossa fé, sobre o que é real e o que é ilusão. Nos leva a olhar para essa cena do lamento de Cristo sobre Jerusalém e olhar para tudo aquilo que se julga ser Jerusalém e julgando-se se de fato ação. O mundo a cada dia se torna pior, mais desumano, mais iníquo, mais maligno, repleto de maldades, carregada de pragas, guerras e luxúrias. E o que nós temos feito diante disso tudo? A reflexão de Jerusalém é a mesma que Cristo fez naquele passado. A dor que sentimos de ver aquela que se julga ser Jerusalém repetindo os mesmos erros do passado. A minha oração para o dia de hoje é esta: que Deus não permita que nossos corações se esfriem, que a chama de seu Espírito não se apague e que em nosso peito jamais se apague o desejo de anunciar o seu Evangelho. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.